A igreja é o corpo de Cristo. Por isso nós devemos nos reunir, por isso nós devemos ter até uma visão mais ampla. A igreja deve sempre buscar extrair o que a palavra diz, de maneira que possa regular a nossa vida. Não no sentido de limitar, mas direcionar. A nossa vida deve ser direcionada única e exclusivamente pela palavra de Deus, sendo ela nossa única regra de fé e prática. Todos nós devemos buscar todos os subsídios necessários para a nossa vida, única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Contudo, nós sabemos que muitas interpretações surgem a partir de uma simples leitura, então nós devemos nos unir com os nossos irmãos para que possamos convergir acerca de determinados pontos, quais são os reais pensamentos, e a igreja sempre fez isso. A igreja sempre se reuniu, a igreja sempre esteve em unidade para que não desviássemos e andássemos cada um por um caminho, imaginando que todos estávamos andando para o mesmo lugar. Pensa como exemplo uma família. Uma família. Uma família, ela estabelece um padrão dentro do seu lar. Alguma pessoa dentro da família, naturalmente, ela vai ser preponderante e vai tomar a frente, e os outros vão, em harmonia, segui-los, sabendo que essa pessoa normalmente vai direcioná-los e naturalmente vai direcioná-los de maneira que haja haja uma lucidez dentro daquele lar, que todos possam falar a mesma língua, que possam caminhar no mesmo sentido. Agora pense em outro quesito, num time de futebol. Um time de futebol, ele deve ser organizado para que ele possa caminhar rumo ao seu objetivo. Então vai ter uma série de pessoas por trás que buscam trazer quais são os ensinamentos necessários ou as técnicas, as táticas necessárias para que eles alcancem a finalidade. Da mesma forma, a igreja, fazendo uma analogia, talvez uma ilustração, ela funciona da mesma forma. Ela é reunida por um monte de pessoas, algumas pessoas tomam a frente dela para que possam caminhar e apontar o caminho, que o caminho já é bem claro, é as Sagradas Escrituras, mas o que dizem as Sagradas Escrituras? Então, vai ser interpretado justamente por esses pastores. Esses pastores devem estar ainda submissos ao entendimento maior daquilo que a tradição, a fé já estabeleceu há muito tempo, tudo emanando única e exclusivamente das Sagradas Escrituras, sabendo que as Sagradas Escrituras é a regra, é a base para direcionar. No caso dos exemplos citados, nós poderíamos imaginar uma série de questões, mas para que vocês entendam de maneira clara do que nós vamos tratar hoje, vocês devem ao menos compreender como foi formada a igreja, o porquê se reunir, qual era a razão de se reunir. Muitas vezes nós apenas fazemos parte de um movimento por um mero sentimento, uma mera sensação e não por uma clara compreensão. Então eu convido todos a meditarem nas Sagradas Escrituras, a lerem as Sagradas Escrituras diariamente para que possam extrair toda a verdade da palavra de Deus e clamar para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Dessa forma você poderá glorificar o nome de Deus através da sua vida. Que o nome do Senhor seja louvado. Hoje nós vamos abordar então o capítulo de número 31 da Confissão de Fé de Westminster, que aborda dos sínodos e concílio. Esses sínodos que são descritos ali de maneira clara nesses parágrafos que nós vamos ler. O sínodo que por vezes é estadual ou nacional, e ele coordenaria várias igrejas para vocês compreenderem o sentido dessa palavra. Esses concílios que seriam reuniões onde estabeleceriam uma diretriz para que pudéssemos viver em unidade. Eu já falei com vocês aqui acerca do pacto social. O pacto social é abordado dentro do direito, esse princípio, onde o homem abre mão da sua liberdade em troca da sua segurança.
uma série de coisas na nossa vida acontece dessa forma. Nós abrimos mão da nossa liberdade em troca da segurança. Por isso existe uma série de câmeras na rua, implicitamente. Você fala, ah, não, eu tenho o meu direito de imagem, mas o Estado ainda resguarda o direito de filmar para que possa averiguar eventuais infrações e você abre mão disso por um bem maior. Os sínodos e concílios, eles tinham as mesmas intenções. Lembre-se, sínodos e concílios sempre serão falíveis. Todas essas reuniões são completamente falíveis, mas elas tentam se adequar a uma realidade que o mundo está vivendo. Lembre-se que a Bíblia foi escrita no intermédio de tempo de aproximadamente 1500 anos, o último fragmento da Bíblia escrito quase 2000 anos. Então, é um texto que foi escrito para não para uma determinada época, porque ele é atemporal, a Bíblia é atemporal, mas como eu analiso o que está escrito e aplico a minha vida no tempo presente. Essa sempre foi a grande luta da igreja, aplicar a sabedoria da Bíblia para os dias presentes. E a sociedade é completamente anda em completo desenvolvimento. Cada dia surge uma coisa nova. E como adequar aquilo que está na Bíblia à realidade. Não fazendo com que nosso povo mude o que a Bíblia diz, mas adequarmos o que as Sagradas Escrituras dizem, extraindo os princípios e valores que as Sagradas Escrituras dizem para as nossas vidas. Você vai ver que acerca de uma série de questões, a Bíblia não é muito clara quanto a isso, mas ainda assim ela direciona os princípios. Por exemplo, a bebida. A bebida é um exemplo muito claro. Você não vai ver aqui nos sínodos e concílios falando acerca disso. Contudo, dentro das igrejas é abordado de maneira muito clara. Não existe uma visão unitária quanto a isso. Todos sabem que a Bíblia não fala, não proíbe a bebida, fala acerca da embriaguez. Contudo, nós sabemos o potencial destrutivo da Bíblia, da palavra, perante o que acontece. Até mesmo dentro da Bíblia, você já vê o poder destrutivo da bebida, o que faz. Você vai ver um, um homem, um homem embriagado, o que ele é capaz de fazer. Dentro da sociedade também você já sabe. Aí, dentro das igrejas, eles estabelecem padrões que não são, por vezes, bíblicos, mas eles visam resguardar a vida daquelas pessoas que estão ali. Embora eles não possam tomar como uma verdade absoluta, mas eles podem ainda tentar, em amor, direcionar aquelas vidas. Tem lugares que é extremamente proibido bebida. Se membros beberem, eles serão disciplinados. Só que nós não estamos livres para legislarmos sobre a Bíblia. Nós não podemos tomar decisões acerca da Sagrada Escritura segundo as nossas próprias imaginações. A Bíblia sendo nossa única regra de fé e prática, eu não poderia dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então eu tenho um limite até onde eu posso. Ah, como funciona nesse caso? Não, você vai ter que direcionar em amor, porque senão você estará contra a palavra. Você pode fazer? Pode. Dentro da sua igreja, você pode estabelecer isso? Não deveria, mas pode. Porque no final, tudo pode, mas tudo nós prestaremos contas. E se você tem como única regra de fé e prática a Bíblia, você vai ter que ser direcionado por ela. Então, se você está submisso a outras igrejas, a um concílio, naturalmente você seria direcionado a não cometer determinados equívocos. Então, os sínodos e concílios, eles visavam trazer esses esclarecimentos. Vocês não podem se esquecer a época que foi escrito isso, 1643. Então, você vai ver que tudo que estamos falando aqui é completamente atual. Passaram-se anos, séculos, 3 séculos, e as coisas ainda acontecem da mesma forma. As coisas acontecem da mesma forma, essa confissão não está desatualizada, você vai ver que tudo que nós lemos até aqui possui completo embasamento bíblico. Vocês leram milhares de coisas que talvez muitos nem sabiam e falam assim: nossa, que interessante, eu não sabia dessa questão. Justamente porque essas confissões se perderam em meio, em meio a esse movimento do cristianismo, onde uma fé cada vez mais liberal foi
tomando forma, e ela sempre existiu, tá? Não é de hoje, mas ela sempre existiu, essa tendência as pessoas buscarem a sua liberdade, a sua individualidade. Mas nós não fomos chamados a vivermos essa individualidade, nós somos chamados a viver um corpo. Nós fazemos parte de algo completamente maior, maior que eu, maior que você. Nós fazemos parte, servimos uma igreja que é santa, que é una, uma igreja que é governada por Deus e direcionada pela sua palavra. Então, pense no sentido de tudo que vocês estão lendo aqui. O que vocês estão lendo não é simplesmente para doutriná-los, mas para direcioná-los de maneira que vocês possam compreender o que vocês fazem e o porquê fazem. Tudo aquilo que estiver escrito aqui, que é contrário à palavra de Deus, deve ser refutado. Isso daqui já teve o crivo do tempo. Já passaram-se tempos e tempos, e vocês viram que permanece fiel às Sagradas Escrituras. Naquilo que era contrário, do qual eram coisas meramente temporais, você vê que foram mudados. No caso do matrimônio, algumas questões ali foram readequados esses textos, justamente porque não existia mais essa preponderância do Estado como unificado com a igreja. Então, aqui tem muitas questões que devem ser analisadas. Sugiro vocês que continuem lendo. Nós estamos próximos ao fim da Confissão de Fé. Esses fundamentos de fé, nós estamos praticamente um ano mergulhados nisso, lendo as Sagradas Escrituras todos os dias. E vocês observam que a gente esquece o que falou a semana passada. Então, isso daqui deve ser objeto de meditação todos os dias. Tudo que vocês estão lendo deve ser objeto de meditação constante. Nossa mente é caída. Vocês se lembram daquilo que é completamente degradante. Vocês se lembram de coisas que vocês não queriam lembrar. E não conseguem se lembrar daquilo que vocês gostariam de se lembrar. O porquê? Só na eternidade nós saberemos. Mas existem coisas que nós trazemos em nossa memória e nós fazemos tudo para esquecer e nós não conseguimos. E tem coisas que nós faríamos tudo para se lembrar e nós constantemente esquecemos. E as Sagradas Escrituras é uma delas. Nós devemos meditar nela para que todos os dias ela faça parte da nossa vida, para que nos direcione, para que nossa vida possa glorificar a Deus e também preservar as nossas vidas. Que vocês possam entender o que diz esses parágrafos agora do capítulo de número 31, onde o título é dos Sínodos e Concílios. Parágrafo 1º diz: para melhor governo é maior edificação da igreja. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver assembleias, comumente chamadas de sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição. Pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas, quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Aqui, o sínodo automaticamente ele já traz a questão do porquê ele se reuniu. Vocês vão ver, Atos 15 é o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. Você vai ver lá em Atos capítulo 15, verso 2. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então, diante das eventuais divisões, começaram a ocorrer essa reunião buscando essa unidade que emana das Sagradas Escrituras, buscando entender aquilo que o Senhor Jesus havia nos deixado. Verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. No verso 6, ele continua dizendo: os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Então, dessa forma, eles estabeleceriam aquilo que é chamado do Concílio de Jerusalém, ou Sínodo, como vocês preferirem. Mas vocês vão ver essa reunião ser instituída
ali pelos apóstolos, eles se reunindo, buscando uma unidade. Essa unidade que deve estar completamente submissa à palavra de Deus. Quando nós falamos acerca de uma confissão de fé, vocês não podem imaginar que é completamente diferente do que a Bíblia diz, antagônico. Não, ela deve única e exclusivamente ser regulado pela Bíblia. Tudo aquilo que for contrário à Bíblia, como eu já mencionei aqui, deve ser refutado. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17, diz: Por isso, em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Você vai ver sempre essas questões dessa reunião de igrejas buscando um- uma unidade e extrair o que o Senhor estabeleceu como verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 diz: Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja comprada com seu próprio sangue. Em Apocalipse, capítulo 2, ele vai trazer mais algumas questões, leiam depois com bastante atenção, e vocês poderão compreender cada vez mais do que se trata essas questões que são tão essenciais para os dias de hoje ainda. Parágrafo 2. Os sínodos e concílios compete decidir, ministerialmente, controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja. Aqui ele já começa a explicar do que se trata cada um, a finalidade e a autoridade de cada questão. Antes trouxe os fundamentos bíblicos, de maneira do que a igreja deveria decidir coletivamente, e agora a finalidade e a autoridade. Essas decisões que derivam sempre de fidelidade das Sagradas Escrituras. Então, nessas primeiras frases aqui que eu mencionei nessas orações, aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Tudo aquilo que é abordado em questões do dia a dia devem ser levados em questões maiores para que haja uma unidade de pensamento. Hoje não acontece isso, tá? Por isso que nós não vemos unidade acerca da igreja, por isso que algumas pessoas até olham para outras denominações e imaginam uma maior coerência. As pessoas olham para a igreja, reivindicam que a igreja romana possui essa unidade, mas é também um ledo engano. O romanismo é dividido em milhares também de subdivisões. Não existe também uma unidade de pensamento. Essa unidade de pensamento é impensável, tá? Não vai haver essa unidade de pensamento. Um sínodo, um concílio universal que regule toda a igreja. O que regula toda a igreja é as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo. Mas não é porque não vai haver uma unidade da igreja que não deva haver esses sínodos e concílios para que, ainda que em pequenos grupos, eles possam se reunir e compreender o porquê funciona. Imagina a igreja como um grande corpo para ter uma unidade de pensamento. A unidade de pensamento emana do cabeça, que é Cristo Jesus. Em outros lugares eles vão se reunindo ainda aqui como pequenos membros, mas entendendo as suas funções e tirando todas essas controvérsias. Vocês já ouviram falar disso? Eu estou contando aqui para vocês, falando, por vezes se torna claro um monólogo, mas a questão é: vocês já pararam para pensar nessas questões? Ou nunca nem passou pela mente de vocês? Porque normalmente nossa mente é muito restrita, né? Nossa mente é muito restrita. Imagine que tem muitas pessoas que passaram uma vida inteira e eles sequer saíram do seu bairro. Pessoas construíram a sua vida dentro de bairros. Só que o mundo vai muito além do seu bairro. Daí as pessoas vão e conhecem seu município. Daí outras pessoas vão ver, conhecem sua cidade. Tem pessoas que não conheceram outros estados. Tem pessoas que não conheceram outros países. Não conheceram outras culturas, outros continentes. Então nós somos muito limitados. Contudo, a palavra nos direciona a sermos abrangentes, entendermos este mundo, porque o mundo é o grande celeiro da nossa vida. Nós somos chamados para proclamarmos o Evangelho de maneira muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Então, nós devemos olhar aquilo que tem acontecido e trazer para essa realidade. Você vai ver que a igreja, a Bíblia, fala de uma consciência completamente global. Você vai ver ali
povos de todas as raças, tribos, línguas e nações serem ordenados a pregarmos o evangelho. Você vai ver povos que estão ali, que eram considerados gentios, sabedoria mundial está ali do mundo, coisas, requisitos históricos que até hoje que vão prevalecer eternamente, né? Mas que direcionaram o pensamento do mundo estão ali. Então, pense com muito cuidado acerca disso tudo e entendam a finalidade dessas abordagens. É trazer para você um estado de consciência maior. Hoje, com, com a divulgação dos meios sociais, era chamado como que era chamado antigamente? Como globalização, a globalização, a informação sendo trazida cada vez de forma mais rápida. Então, nós poderemos hoje falar de coisas e tomar uma repercussão muito rápida, tanto que determinadas coisas acontecem e rapidamente eles já tomam alguma atitude para criar alguma lei que não tinha para regular determinadas coisas. Mas pense que nós não poderemos criar uma nova lei para determinar determinadas coisas. Vocês já viram, por exemplo, sei lá, deixa eu lembrar o último caso que aconteceu, que depois foi gerado uma lei. Maria da Penha. Maria da Penha. Decorrente de determinadas agressões, viu que não existia uma legislação específica para tal caso, então eles começam já a legislar acerca disso para regular aquilo que não havia sido regulado. Então, a sociedade sendo desenvolvida, é necessário uma regulação, um meio. Observe que nós temos uma única regra de fé e prática. Nós temos uma palavra que deve adequar a todo o contexto da nossa vida. Nós não somos livres para fazermos aquilo que nós quisermos. Nós somos chamados a fazermos conforme a palavra nos diz. Algumas pessoas imaginam que nossa vida deve ser regulada da mesma forma que é regulada na vida social. Por quê? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, se não tem uma lei que determine que eu faça algo, eu faço aquilo que naturalmente eu imagino poder fazer, porque não tem uma lei que me impede. Se, por exemplo, eu imaginasse que esfregar, passar essa caneta no rosto ia me gerar alucinações e eu, eu, eu fico alucinado por conta disso daqui, daí ninguém sabia que isso daqui gerava alucinações. Mas eu descobri que passando a caneta no rosto eu ficava doidão. Daí começa a vender essa caneta, fala, meu, compra essa caneta e passa no rosto. Daí você vai passando, vai comprando. A caneta era lícita a vender, contudo, ninguém tinha essa informação e depois todo mundo começou a comprar. Daí fala assim, não, essa caneta está deixando as pessoas malucas, elas estão vivendo de maneira. Então eu vou precisar regular isso. Então, enquanto eu não era proibido, eu não tinha cometido um crime. Mas depois que foi regulado, então se eu fizer isso, eu vou cometer um crime. Isso daí é a visão da sociedade. Então, se você faz alguma coisa contrária à lei, você vai ser punido. Mas se você faz alguma coisa que não tem uma legislação que determine isso, você pode fazer. São chamadas de lacunas da lei. Eu estou explicando para vocês coisas jurídicas para tentar vocês compreenderem como que é a vida dentro do ambiente eclesiástico, bem dentro da igreja. Da igreja você não é chamado para ser criativo, você é chamado para ser obediente. Então, a sua vida deve ser direcionada por aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Esses sínodos e concílios, eles tentavam deixar cada vez mais claro o que era necessário para que vocês pudessem ter uma vida em paz, uma vida que glorificasse a Deus. Você olha aqui e você entende. Ah, eu posso viver desse jeito. Isso daqui Deus não fala, daí você vai ver, ele retrata. Por exemplo, casamento. Casamento é algo que a Bíblia sempre resguardou. Só que as pessoas começaram a imaginar e criar coisas que não tem nada a ver com o que Deus estabeleceu na sua palavra. Daí o homem vai buscando o seu suporte, a maneira de viver, no que o homem viveu e não no que a palavra diz. Os sínodos, eles visam regular tudo isso. Você olha e fala assim, como que Deus gostaria que fosse, o que que é o divórcio? Como é considerado divórcio? Quais são as causas listas de divórcio? Ele fala, as causas listas são essas. Mas eu me divorciei por outra questão.
Beleza, você foi contra a palavra, então você vai ter que sofrer a disciplina disso. Ah, mas eu estou no relacionamento desse jeito. Para o mundo não é nada. Por exemplo, união estável. Você sabe muito bem hoje que depois de determinado tempo, acho que já tem julgados até que 3 meses já foram considerados união estável, do qual daí a pessoa é considerada como casado perante a lei. Você olha e fala: nossa, agora a pessoa é considerada casado perante a lei, o simples fato de estar junto. Então, automaticamente eu não preciso mais reconhecer essa pessoa frente a um juiz, ou frente a uma autoridade, que eu sou casado com ela, porque o Estado já regula isso. Daí as pessoas começaram a achar que poderiam viver simplesmente unidas, decorrente das suas próprias vontades ali dentro de um lar, e poderiam viver dessa forma dentro da igreja. Na igreja não é estabelecido assim. Na igreja, se você estiver se relacionando com alguém simplesmente porque você estabeleceu dessa forma, você está contrário à palavra de Deus, você está ferindo aquilo que Deus estabeleceu. Isso vai gerar consequências na sua vida. Porque Deus estabeleceu isso daí de maneira muito sábia. Ainda que possa ser muito abençoador o seu relacionamento, ainda que seu relacionamento possa resguardar princípios, você já está ferindo princípios. Então, a Bíblia regula as nossas vidas. E ela estabelece aquilo que é certo e errado. Eu não posso, ora, buscar no Estado resguardo para aquilo que eu quero e, ora, buscar na Bíblia. Porque por onde eu sou direcionado é pela Bíblia. E se por acaso o Estado determina alguma coisa diferente, aí é problema do Estado. Eu continuarei a servir a Deus da maneira como ele estabeleceu. Então, como eu faria nesse caso? Não, vocês devem regularizar seu relacionamento, você deve chegar, vai perante um cartório e faça a regularização. Você vai chegar, vai casar conforme os princípios estabelecidos, porque foi dessa forma que foi estabelecido. O casamento foi estabelecido dessa forma, embora ele seja consumado por intermédio do ato sexual, da conjunção carnal, ele também era reconhecido perante a sociedade. E você não é reconhecido perante a sociedade simplesmente porque você está junto. Ainda que fosse reconhecido perante a sociedade, existe uma série de formalidades que devem ser preservadas para o bem-estar do mundo. Então, isso tudo vai se perdendo e foi se perdendo. E a igreja deve ser aquilo que resguarda. Imagine que algumas pessoas querem fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. Dentro da igreja eles não podem fazer porque a Bíblia não estabelece isso. E se a Bíblia não estabelece isso e esse é o princípio de fé, a pessoa não crê da mesma forma que as pessoas, então por que que ela reivindica viver da mesma forma que aquelas pessoas que estão ali? Então é completamente contra o que o princípio de fé diz. Existem lugares que podem fazer? Existem. Se eles querem fazer também, eles são livres para fazerem, porque ninguém é obrigado a viver a igreja conforme nós vivemos. Ninguém coloca uma arma na cabeça e fala assim: ó, agora você tem que viver desse jeito. Não, é estabelecido segundo os princípios da Bíblia e as pessoas livremente se associam a eles. Esses sínodos, eles têm alguma força de condenação? Não. Não, você não vai ser condenado se você não servir isso. Mas você sabe que a sua vida naturalmente vai ser prejudicada, porque você tem a plena confiança e a crença de que essas normas visam guardar a sua vida, da mesma forma que você deposita a sua esperança na legislação que o Estado estabelece para te resguardar. Olha que interessante olhar por esse lado. Se você começa a olhar por esse lado, tudo começa a fazer muito mais sentido. Pelo menos para mim, muitas pessoas que eu começo a explicar isso, as pessoas falam: nossa, que louco! Agora eu estou entendendo um monte de coisa. Por que que eu não descobri isso antes? Por quê? Porque a igreja não se perdeu. A igreja de verdade se perdeu. Se perdeu porque a sua finalidade foi cada vez mais distinta. Igrejas viraram associações meramente civis que buscam trazer conforto para a sociedade e não a verdade à sociedade. Nós somos chamados a sermos proclamadores da verdade, ainda que isso naturalmente fira aquilo que muitas pessoas querem viver. Como eu mencionei aqui acerca desses casamentos, as pessoas querem viver e elas podem viver. Olha que interessante isso. Elas podem viver. Elas podem viver isso se elas quiserem casar. Perfeito que o Estado regule isso.
perfeito que o Estado regule, mas dentro das igrejas isso não pode ser estabelecido. Daqui a pouco deve ser escrito em alguns lugares. Naturalmente, até mesmo algumas confissões já começaram a estabelecer isso dentro do seu ordenamento. Para quê? Para que as pessoas não reivindiquem que faça aquilo que eles já deixaram muito claro que não deve ser feito. Olha que interessante, quantos assuntos surgem dessas reflexões. Olha que é um assunto que nós estamos tratando aqui de sínodos e concílios. Então, eu tento trazer de uma forma um pouco mais abrangente para que vocês entendam a essência disso tudo, porque senão muitas coisas nem farão sentido para vocês. Estão conseguindo entender? Estão gostando? Vai mandando seus comentários. Se tiverem dúvidas, vão colocando. E creio que a partir dessas coisas que eu falo, vão despertando várias janelas, vão abrindo várias janelas. A intenção é colocar em vocês para pensar. Pensa que o cristão tem que ser um povo pensante. O cristão deve ser as pessoas revolucionárias da sociedade. Nós seremos aqueles que vamos criar as curas. Nós seremos os médicos que iremos criar as curas, os cientistas que vão descobrir coisas transcendentes, que trazem remédios para a sociedade, que trazem benefícios para a sociedade. Eu, dentro das minhas áreas, eu serei sempre o agente transformador. Então, pense muito bem. Ah, como que eu vou ser o transformador, Galego? Ah, eu faço uma coisa tão simples. Eu sou uma vendedora de loja. O que que eu vou ser revolucionário nisso? Não, eu vou atender com uma excelência, porque eu atendo como se fosse a pessoa que eu tivesse ali, eu estou servindo a Deus. Então você vai ser um agente transformador da sociedade. Tudo isso decorrente de você entendendo essa palavra, entendendo o que a palavra no seu âmbito global diz, você entendendo essas partes, você vai conseguir viver de maneira completamente diferente. Então você entender o porquê disso tudo fará com que você deseje cada vez mais conhecer a fé que você professa. Muitos não conhecem a fé que professam, tá? Muitos, 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 muitos e milhares. Eu paro para conversar com algumas pessoas, é ruim porque às vezes você se torna meio chato e invasivo, né? Mas a questão é, se a pessoa diz crer, ela deve pensar a respeito disso, porque se ela professa com a sua boca, então você deverá manifestar essa realidade. Você deverá manifestar essa realidade na sua vida, porque vocês vão ver as pessoas falando, mas você é cristão, mas você está vivendo assim, então você não acredita naquilo que você mesmo diz acreditar. Então é muito sério isso. É muito sério. E a maneira como nós vivemos vai refletir no mundo. Pense muito bem disso. Esses sínodos visavam ter essa unificação para que não cada um vivesse de uma forma e as pessoas criassem milhares de concepções acerca do que é Deus. Não existem milhares de concepções do que é Deus. Deus é o que é. Agora, o que nós entendemos é outra questão. Então, nós devemos convergir para o mesmo ponto. Vamos continuar. Então, nesse parágrafo 2 ainda diz: determinar as regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja. Receber queixas em caso de má administrações autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Parágrafo 3º. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma ou outra coisa. Ele está apontando para quê? Para essa realidade. Perdão. Ele está apontando para o quê? Para essa realidade do qual eu já mencionei aqui. Eles não determinam uma verdade, mas eles devem apontar para a verdade. Tudo aquilo que estiver contrário à palavra deve ser seguido única e exclusivamente a palavra. Que nem eu mencionei da questão de um concílio menor. Uma igreja que estabelece que a pessoa não poderia fazer isso, determinadas coisas.
Eu toquei nesse assunto da bebida, mas esse assunto da bebida é um tanto quanto polêmico. Se for perguntar pra mim, você acha que certo bebida? Eu nunca bebi na minha vida, tá? Eu nunca experimentei um gole de álcool. Nunca coloquei na boca. Porque só Deus sabe. Mas a questão é, pra mim, a pior droga que existe no mundo é a bebida. A pior droga que existe no mundo é a bebida, porque ela é acessível. Mas eu concordo que existam pessoas que conseguem beber e pronto. E outras não. Mas a questão é, eu não sei se meu filho vai poder beber, vai conseguir beber, ter esse controle. Então, no cenário que nós estamos, é completamente pertinente você, pelo menos, comunicar, mas isso parte de uma opinião pessoal. Eu não posso estabelecer a vida de todo mundo segundo o meu parâmetro. Só que daí aquela pessoa vai ser responsável pela vida dela. E, porventura, um dia ela vai encontrar refúgio naquilo e vai buscar cada vez mais. Então, é muito delicado. Então não vai existir um concílio que vai estabelecer isso. Eu não posso estabelecer um concílio que fale, ó, vocês estão proibidos de fazer determinada coisa, que a palavra não permite. Perfeito? Parágrafo quarto, último parágrafo. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários, ou por conselhos em satisfação de consciência se o magistrado civil os convidar a fazê-los. Do que está tratando aqui? Ó, vamos ler alguns versos aqui para que vocês consigam ter um pouco mais de. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Capítulo 12 de Marcos, verso 13. Agora no 14 ele continua dizendo: Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juízes sobre vocês para decidir essas coisas? Então Jesus já estabelecia muito clara a sua limitação. Capítulo 18 de João, verso 36 diz: Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Observe que essa regulação que nós temos aqui pressupõe guardar a nossa alma, não somente o nosso corpo. Nós não pertencemos a esse mundo. Você vai ver depois em outra passagem, deem a César o que é de César. Nós somos direcionados a vivermos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vivemos de maneira que nós prestamos contas para Deus. Nós não estamos aqui meramente tentando agradar homens. Nós não fazemos o que fazemos porque tem alguém nos vendo, algum homem, algum ser. Nós fazemos tudo isso para glorificar o nome de Deus. Ninguém precisa ficar falando, ó, Deus está te vendo. Não, Deus vive dentro de mim. O que eu vivo para a glória de Deus. Eu não vivo mais para agradar. Ah, o que eu sou na frente de alguém, eu tenho que ser atrás. O que eu falo na frente de alguém, eu tenho que falar, manifestar em qualquer outro lugar. Eu não falo por trás de uma pessoa alguma coisa que eu não teria coragem de falar na frente dela. Então observe que a maneira como nós vivemos é completamente antagônica ao mundo. Faz frente a esse mundo. Tudo que está aqui nesses documentos, eles visam regular a nossa vida espiritual. Isso daqui é para que possamos caminhar com o bem comum. Na nossa igreja, nós adotamos as 3 formas de unidade para que todos saibam. Se algum dia a pessoa chegar e falar assim, eu não quero viver isso, fala assim, ó, a gente adotou essas confissões. Essas confissões são as confissões que direcionam as nossas vidas. Mas a palavra eu entendo dessa forma. Perfeito, você entende dessa forma. Mas aqui essas confissões apontam para outra linha de raciocínio e nós cremos dessa forma. Então a pessoa vai ser convidada a buscar um lugar do qual ela se sinta bem, do qual ela concorde com aquilo que ela está pensando. Por vezes existem outros lugares que podem ter uma linha de pensamento antagônica, diferente, como existem, e tudo bem, e tudo bem. Mas deve sempre haver esse acordo em partes. Pode, pode duas pessoas viverem em harmonia sem consentirem com isso? Óbvio que não. Por isso que todos os nossos relacionamentos são guardados por isso, das menores esferas às maiores esferas. Eu vou falando, vai surgindo muitas coisas na minha mente, né? Porque você vai ver a ONU.
Você, o mundo inteiro, pais do mundo inteiro fazem determinadas confissões de maneira a resguardar aquilo que foi estabelecido pela a Organização Mundial das Nações Unidas, de forma que eles abrem mão da sua liberdade em troca da paz no mundo. Olha que interessante. Na igreja é a mesma coisa. Isso daí vai surgindo, mas nós sabemos, nós temos um princípio. Pensa, se Deus não existe, tudo pode. Se Deus não existe, tudo pode, porque parte de um preceito meramente subjetivo. Mas se Deus existe, ele estabeleceu uma palavra. Se ele estabeleceu uma palavra, não é uma opinião, é uma verdade. E essa verdade deve governar nossas vidas. Para pessoas que não acreditam em Deus, eles possuem leis que resguardam a vida deles, mas daí eles não vão entender os princípios da lei. Eles vão falar, a lei estabeleceu porque é assim, porque não faz sentido você matar outra vida, tirar uma vida. Daí você fala, mas por quê? Se isso me faz bem, se isso daí é um direito. Daí as pessoas vão legislando simplesmente porque querem, vira uma completa bagunça. Daí vai ter que torcer para as pessoas respeitarem aquilo que o Estado estabelece. Nós não somos governados por leis do Estado, nós somos governados por leis divinas, que são, elas não estão simplesmente gravadas numa folha de papel, mas elas estão gravadas dentro de nós. Todas essas leis já geram milhares de coisas dentro de nós. Se nós fizermos algo errado, não precisa ninguém vir e falar assim, ó, você fez algo errado. Naturalmente você vai olhar e falar assim, nossa, não deveria ter feito isso. Vai tirar um peso na consciência, você não vai ficar mais se sentindo bem, você vai começar a se sentir sujo. Você olha, você não vai conseguir. Isso é natural. Por exemplo, quando ocorreu minha conversão, nossa, eu estou entrando em um monte de assunto. Mas enfim, creio que é para edificação do corpo. E está relacionado também. Quando eu comecei a frequentar a igreja que minha esposa, eu fui com a minha esposa, eu comecei a ler a Bíblia, porque daí o pastor falou, eu comecei a ler e comecei a entender muitas coisas. Porque naturalmente eu já vinha da área jurídica, eu começava a ler e Deus já tinha aberto o meu entendimento. Entender não porque eu tinha alguma capacidade, mas porque o Senhor abriu meu coração para diversas coisas. Olhando e falei assim, nossa, eu sou um lixo. Olha isso. Tudo que fizeram de errado eu fiz pior que eles. Nossa, eu sou. Imagina o que Deus vai fazer comigo. Daí eu olhando, daí eu entendi o perdão de Deus, o perdão por intermédio de Cristo Jesus. E isso começou a gerar milhares de incômodos. Por quê? Eu não queria casar, eu não queria ter família, porque para mim eu já tinha família, para mim eu já tinha tudo. Mas eu não tinha nada, porque a concepção de família que eu tinha era ter um filho. E daí eu já tinha um filho, e eu tinha meu pai e minha mãe. Então, para mim, isso era uma família, e não é isso que é estabelecido como família. Então, eu comecei a enxergar o mundo através das Sagradas Escrituras, e eu via quantas coisas estavam erradas na minha vida. E eu, naturalmente, a Lise também tinha conhecido Jesus, mas ela não tinha ainda princípios estabelecidos segundo a palavra. Nós nos relacionamos sexualmente, e daí você lendo na palavra e fala assim: não, isso daqui tá errado. Se eu estou me relacionando com ela, isso tá errado. Não, eu não sou casado com ela. Então, eu que não queria casar, o desejo foi despertado no meu coração, não porque ela é uma mulher simplesmente maravilhosa, que eu amo, que é a maior paixão da minha vida. Depois, antes, primeiro vem Deus, depois vai vir a minha esposa, depois meus filhos. Existe uma ordem nisso tudo, mas ela é muito importante na minha vida, mas não foi isso que havia me feito casar simplesmente. Eu não desejei me casar porque ela era uma mulher maravilhosa, porque eu imaginava que eu poderia tê-la mesmo sem casar. Mas quando você lê essa palavra, você fala assim: não, calma, Deus está falando, então eu não estou cumprindo um requisito formal meramente da sociedade, estou fazendo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, naturalmente, eu já comecei a ver que algumas coisas estavam erradas, que eu não deveria viver daquele jeito. Então, eu já via que era necessário você ser batizado, então você almejava querer ser batizado, você regularizar a sua união. E tudo isso foi bugando. E ninguém precisou ficar falando para mim. Embora o pastor ministrasse sobre isso, eles não vieram. E falaram, porque você já enxergava. Isso gerou incômodo. Então nós casamos muito rápido, porque nós sabíamos aquilo que era certo ser feito. Para muitas pessoas falaram, nossa, vocês são malucos, tão pouco tempo.
6 meses eu pedi em casamento, com 8 meses nós já casamos. É um início muito rápido na fé, mas Deus nos agraciou de compreendermos, de podermos obedecê-lo. Ele gerou obediência no nosso coração, não partiu da gente, partiu desse agir do Espírito em nós. Isso que é regulado pela sua palavra. A palavra vai regular a vida em comunidade. Esses sínodos visam regular a nossa vida. Então tenha um princípio de fé, porque se você diz que crê, no que você crê? No que você crê? Ah, eu creio na Bíblia, tá bom, então me traga a definição do que é a Trindade para você. Me traga a definição do que são os sacramentos. Você naturalmente vai ter que apontar o seu credo, aquilo que você crê. Lá nós constantemente confessamos o credo apostólico, você vai entender essa unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo o que nós fazemos, nós manifestamos esses credos. Esse credo apostólico, ele não foi estabelecido na Bíblia, mas são princípios norteadores que nos fazem ter ali uma confiança em aquilo que nós cremos. Então pense muito bem a respeito disso, porque tudo que nós estamos falando é sobre crer. Se você crê errado, você vai viver errado. Se você crê errado, você naturalmente vai caminhar para o lugar errado. Nós fomos chamados para caminharmos de acordo com o que as Sagradas Escrituras dizem, para que possamos glorificar o nome de Deus. Então, preste muita atenção com todas essas questões. Falei muito sobre um assunto que praticamente era para ser breve. Eu falei assim, nossa, como eu vou falar sobre sínodos e concílios? Espero que isso tenha abrangido muitas questões para vocês. Então, só para recapitular, o primeiro parágrafo vocês vão ver que trata dos fundamentos bíblicos acerca desses concílios. Depois, o parágrafo segundo acerca dessa finalidade. O terceiro limita um pouquinho a autoridade, manifestando até onde deve ver. E depois, o último parágrafo que traz o direito e o dever de se reunir, tá? E também os limites para determinadas questões. Leiam com bastante atenção, que o Senhor continue direcionando para que vocês tenham entendimento, para que vocês sejam pessoas que vão de fato viver o que a palavra diz e não apenas um simpatizante do que é o cristianismo. O capítulo de número 3. Eu estou acostumado com parágrafo, versículos, cláusulas, e quando vou ler, mistura tudo. Capítulo de número 3 hoje, do de Oséias. Vocês leram Oséias? É maravilhoso, né? Quem assistiu O Amor de Redenção, que eu falei? Primeiro termina de ler e depois assiste este filme, é Amor de Redenção. É muito interessante, é muito interessante. Alguém já viu esse filme que eu falei? Coloque aí, Amor de Redenção. Alguém já assistiu? Escrevam aí pra mim, filme Amor de Redenção, por favor. Assistam esse filme, assistam esse filme. Assistam esse filme e não se atenham. Não, assistam. Vale muito a pena, vale muito a pena. E não olhem o amor simplesmente de um amor por uma mulher, mas vê de Cristo para a sua igreja. Meu, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Muito, muito, muito. Você vai ver o quanto Deus nos ama. Você vai ver o quanto o Senhor te amou sem você merecer. Será que você tem essa concepção de que Deus te amou tanto, mesmo você não merecendo? Um amor constrangedor. É um amor constrangedor. Eu, naturalmente, lembrando da minha história, vem muitas coisas à minha mente, né? E eu vejo o quanto o Senhor me amou. Porque mesmo imerecedor, Ele escolheu me amar. Eu fazendo tudo errado, Ele escolheu me dar uma segunda chance. Uma segunda chance que o mundo não vai te dar. O mundo não vai te dar. Se você tem uma marca, você vai carregar essa marca pro resto da vida no mundo. Mas, segundo a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A razão e a causa de falar sobre tudo isso é para que vocês morram para si mesmos e vivam para Deus, para que possa ser gerada essa morte.
para que o mundo não faça mais sentido e simplesmente glorificar a Deus começa a fazer sentido na sua vida. Vocês, vocês enxergando essas realidades que mandam das Sagradas Escrituras, vocês vão ver o quanto vocês foram amados. Porque nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus escolheu nos salvar eternamente em Cristo Jesus. Esse livro de Oséias retrata o amor imensurável de Deus. Você vai ver ali coisas fantásticas. Leiam, leiam, meditem cada palavra. Nessas palavras que são bem profundas, por vezes chocantes, porque imagina, eu nem gosto de ficar falando muito sobre esse negócio de acerca do nome até prostituta. Eu até uso sinônimos, né? Eu falo meretriz, eu uso outros nomes, porque eu vivi em prostíbulos. Nunca gastei um centavo em prostíbulo, mas eu vivia nesses lugares. Eu não gastava um centavo porque eu tinha um monte de amigos que, que eram delegados. Então a gente vivia nesses lugares. Era o lugar que fazia reunião, era o lugar. E eu vejo o quanto era podre. Podre, o quanto aquelas pessoas estavam cegas também ali. Então eu tenho muito amor por essas vidas, sabendo que elas também estão cegas. E, e aqui é muito claro, mas isso somos nós. O quanto, o quanto nós somos depravados. Somente Deus nos tirando deste lugar. Então, leia e veja esse filme. Tenho certeza que muitas coisas vão mudar dentro de você. Não por conta de um filme, mas por conta dessas palavras. Leia, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, nós estamos no livro de Oséias. Leia o livro de Oséias. Leia integralmente. É rapidinho, você não vai demorar uma hora para ler, são 14 capítulos. Você não demora uma hora. Se você ler muito mal, você vai demorar no máximo uma hora. E depois assista esse filme. Vocês vão ver o quanto Deus nos ama de uma maneira ilustrada ali no amor. Meu Deus, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Então diz aqui no capítulo 3, vou caminhar para o fim. Então o Senhor disse: vai e ame a sua esposa, outra vez, embora ela cometa adultério com o amante. Isso mostra que o Senhor ainda ama Israel. Olha o que ele quis dizer. Ele estava usando a vida de Oséias, que tinha se casado com uma prostituta e ela o abandonava. Daí ele fala ainda: vai lá novamente, ame a sua esposa outra vez. Daí ele: isso mostra que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Ainda que nós estejamos adorando os outros deuses, Deus nos ama de maneira imensurável, de forma a nos buscar nos lugares mais escrotos que nós estivermos. E Deus quer te buscar no lugar que você estiver. E oro para que hoje Ele esteja te alcançando. Para que hoje essa palavra penetre o seu coração e rompa as algemas que te prendiam ao pecado, que te prendiam a si mesmo. Que você possa enxergar o quanto o Senhor te amou e viver de maneira a resistir todos os dias, que Ele te capacite a resistir e viver de maneira que Ele seja glorificado por intermédio da sua vida. Que as pessoas olhem e falem assim: meu, o que aconteceu com você? Daí você fala assim: eu fui amado. Porque o que as pessoas necessitam é de amor. E esse amor não vai vir de um homem, de uma mulher. Esse amor só pode vir de Deus. Você não vai se sentir realizado quando você encontrar o amor da sua vida. Você só se sentirá realizado quando você descobrir que tem um Senhor que te amou. Que Deus te amou a ponto de morrer por você. Esse é o verdadeiro amor. Aí você vai poder viver a vida não dependendo mais de nada. Você não vai depender de um casamento, você não vai depender de um filho, você não vai depender de um emprego, você não vai depender de um sucesso, você vai depender daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz e você encontrará nele refúgio. Não que você não deva buscar as outras coisas, mas todas essas coisas são apenas coisas. O que mais importa, você vai ver que você foi encontrado por esse amor. O verso 2 diz: assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata e um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhes disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém e eu também esperarei por você. Meu Deus, eu tô lembrando do filme. É muito interessante as ilustrações que estão ali, né? Porque a pessoa acostumada à prostituição, ao pecado, ela começa a se sentir suja. E fala assim, mas como alguém vai me amar eu sendo que sou?
Como alguém vai me amar sendo o que eu sou? A questão é que você não sabe o que você é. Você nem sabe o que você é, porque você não conhece Deus. Você conhecendo o Senhor, você vai descobrir o que você é. Você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir o quanto Ele te ama. Você vai descobrir que você nasceu para ser. Você vai viver sempre esse vazio enquanto não se render. E eu creio que o Espírito pode te fazer agora se render nesse momento. E eu oro para que o Espírito Santo te chame para um relacionamento de intimidade. Seja onde você estiver. Que você possa agradecer ao Senhor por Ele ter te alcançado, por Ele ter te amado, por Ele te amar todos os dias. E você ter provas desse amor diariamente. Ele vai abrir seus olhos para que você enxergue o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez, o quanto Ele te sustentou, mesmo você sendo este ser desprezível que sempre se afastou dele. No capítulo 4 continua todos esses apontamentos, né, trazendo de maneira bem clara para Israel, mas ele sempre utilizando essa linguagem metafórica. Os israelitas, ouça a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar estão desaparecendo. Não aponte o dedo para outra pessoa, não tente escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, seus profetas cairão com vocês durante a noite. Eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocam a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultérios com outros deuses. Continua dizendo depois ali, a partir do verso 14. Mas por que eu as castigaria? Por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Observe que isso daqui foi escrito há quase 3.000 anos, 2.700 anos atrás, e é completamente idêntico hoje. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe de falsa adoração em Gigal, em Bet-Aven, não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la? Como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso um forte vento os levará para longe, seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Bom dia, minha filha. Te amo. Tchau. Já tem que ir? Tem que ir. Mas depende da hora, né? São 6h50 e o quê? 58. Então, olha essas questões que estão aqui, eles manifestam esse amor de Deus. E lembre-se que Deus já enviou seu Salvador e seu resgatador, que é Cristo Jesus. E agora nós podemos viver uma novidade de vida porque Ele escolheu nos amar, tá? Então, não pense nas suas capacidades, porque você não vai ter capacidade, mas fale para que Deus gere essa transformação em você. Você vai ver aqui sempre apontando para as questões daqueles povos que estavam sempre se afastando do Senhor, mas Deus agora em Cristo Jesus nos atrai a Ele.
capítulo de número 6, eu vou ler integralmente e nós terminaremos, tá? Versos 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos pedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemo-nos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Tenha certeza que o Senhor há de te responder, que o Senhor há de te amar. Ó Israel e Judá, o que farei com você? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Olha que interessante. Quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Holocaustos, lembre-se que eram as ofertas queimadas. Verso 7. Como Adão, porém vocês quebraram minha aliança e traíram a minha confiança. Olha isso, aponta para o homem completamente terrível se afastando de Deus, mas Deus nos amando e nos chamando, e nós temos a certeza de que Ele nos trará vida. Essas palavras que estão escritas aqui visam assim nos matar para a vida que nós temos vivido e vivermos para a glória de Deus. E tenho certeza que por intermédio dessas palavras vidas serão geradas, por intermédio dessa palavra penetrando o coração, não por conta do que eu estou falando, mas por conta do que está escrito. Corações serão transformados e vidas serão geradas pelo poder que há na palavra de Deus. No verso 8 diz: Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como um bando de assaltantes, de tocar à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo terrível em Efraim e Israel. Meu povo se contaminou, prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Nós vemos aqui então a nação de Israel completamente depravada. Nós vemos o homem completamente depravado, o homem não podendo ir até Deus. Deus envia seu filho de forma que vem até nós e agora nos libertando do poder do pecado. Que você seja livre em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor penetre o seu coração, que haja novidade de vida, que você enxergue este amor, que você possa viver de maneira que esse nome seja glorificado. Que o amor de Deus tome o seu coração e te direcione a uma vida completamente transformada. É isso que eu desejo, é isso que eu creio que o Espírito faz e tenho certeza que a sua vida será transformada para a honra e glória de Deus. Essa foi mais uma live de hoje. Amanhã nós meditaremos do capítulo 7 ao 10, do 7 ao 10 mesmo, do 7 ao 10, 7, 8, 9, 10, os 4 capítulos, e o capítulo de número 32 da Confissão de Fé de Westminster. É isso, que o nome do Senhor seja glorificado. Amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez, 5h59. Se você chegou atrasado na live, pegue e escute ela integralmente para você entender todo o assunto, todo o contexto, e tenho certeza que você será edificado. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Um beijo no coração. Tamo junto. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas. Mande para algumas pessoas essas lives. Gostaria muito que vocês assistissem este filme para que, quando terminássemos, pelo menos Oséias, vocês já tenham visto isso. Com certeza vocês vão ler esse livro de maneira completamente diferente, vão enxergar esse amor de Deus de maneira completamente transcendente àquilo que nós temos enxergado. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Beijo no coração, tamo junto. Fui!